Olá, eu sou a Tamires, este é o canal Gaveta Abandonada e hoje eu vou falar sobre o nosso dia de viagem pelos arredores de Amsterdã. Esse dia de viagem sobre o qual eu vou comentar hoje, ele faz parte de um roteiro que nós fizemos de 21 dias pela Europa em 2018. Esse roteiro ele já foi publicado no blog e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para esse dia de viagem, nós utilizamos o Travel Ticket de 24 horas. Esse cartão ele custou 18,50 € e ele dá direito a utilizar o transporte público por 24 horas e ele vem com um mapinha onde você pode ver todos os locais que você pode conhecer com o trem ou com o ônibus na região. Nós optamos por conhecer 3 cidades e fazendo os cálculos, esse cartão saía muito mais em conta do que comprar os trechos separadamente. O primeiro local que nós fomos conhecer foi o Parque Zandschans, que é a famosa Vila dos Moinhos que existe próximo de Amsterdã. Para chegar até lá, nós pegamos um ônibus da estação central de Amsterdã e em torno de uns 30 a 45 minutos nós chegamos na entrada desse parque, desse vilarejo. O primeiro local que nós fomos conhecer quando nós chegamos em Zandschans foi um mirante que fica um pouquinho afastado do parque, mas que te dá uma visão bem interessante de toda a área que você vai visitar logo em seguida. Apesar de ser chamado de parque, ele não é um local fechado, não é um local que precisa ser pago para entrar, mas sim ele é uma reprodução de uma vila antiga da Holanda. Então ele tem vários moinhos que são moinhos originais, porém não são moinhos que originalmente eram daquela região. Então eles foram trazidos ali para montar essa vila, para montar esse local para os turistas irem conhecer, saber como é que eram as cidades, como é que eram os costumes antigamente. Os locais que nós fomos, todos tinham a entrada gratuita e tem alguns que eu gostaria de destacar que eu achei bem legal. O primeiro deles era uma casa onde a gente podia ver uma exposição dos famosos tamancos holandeses e lá tinha uma exposição de tamancos usados em casamentos, usado em ocasiões especiais e os mais tradicionais também. E nessa casa também tem uma apresentação onde eles transformam o toco de madeira naqueles tamancos que a gente conhece hoje. Então é bem legal ver esse processo hoje feito com máquinas, mas de qualquer forma muito interessante e até mesmo um pouco, mesmo sendo com máquinas, ele é um pouco rudimentar ali a forma como eles são feitos. Essa casa ela tem uma lojinha onde você pode comprar, existem vários desses tamancos, de todos os tamanhos, de todos os modelos. E uma coisa que eu achei bem interessante é que esses tamancos, por serem feitos de madeira, sempre me pareceram ser bem pesados, mas na verdade eles são feitos de uma madeira que deixam eles bem leves. O segundo local que nós fomos visitar é uma casa onde tinha queijos para vender. Nos fundos desse local tinha um pequeno curral também com alguns animais que as crianças estavam gostando bastante. E dentro dele existia uma loja que estava vendendo queijos e além de vender, eles deixavam vários queijos para quem quisesse experimentar. Então é bem legal para quem gosta de queijos porque tem vários sabores diferentes, várias misturas que eles fazem de queijo e tá ali para quem quiser provar. Depois disso a gente passeou um pouco pelo parque, passamos por perto dos moinhos, a gente não entrou em nenhum, mas passamos bem pertinho de alguns. Também passamos tem várias lojinhas, vários locais que você pode comprar souvenirs se quiser. E tomamos um chocolate quente porque estava muito frio nesse dia. Lá, como é muito aberto, é um local que fica na beira de um lago, tinha muito vento, estava bem frio. Então a gente tomou um chocolatinho quente também em uma das outras lojas. E depois passeamos, tem uma região também com casas. E o que é muito curioso é que essas casas, existem pessoas efetivamente morando ali. Então, apesar de ser um parque, de ser um local extremamente turístico, que muita gente vai visitar, é muito curioso tu passar e tu ver a casa das pessoas e a gente poder ver sala, cozinha. É engraçado porque a grande maioria, por questões de privacidade, claro, deixa a cortina abaixada, mas
é muito bonitinho tudo aquilo, é um local muito bem cuidado, então não parece que tem gente morando ali, mas na verdade tem. Zhanxichans é um parque relativamente pequeno, então você não precisa de muito tempo para conhecer. Nós passamos, acho que no máximo umas 2 horas, que dá tempo de conhecer bem os locais, de visitar, de aproveitar um pouquinho. Mas saindo de Zhanxichans, então nós caminhamos até a estação de trem da cidade e pegamos o trem para Harlem. Harlem é uma outra cidade bem turística, que é muito recomendada que todo mundo conheça, porque ela é uma cidade daquelas bem bonitinhas, bem holandesas. E tu encontra tudo, tu encontra moinhos, tu encontra os canais, encontra as ruazinhas estreitas, casinhas mais antigas. É daquelas cidades muito bonitinhas de visitar. Infelizmente, a gente chegou lá com chuva. Infelizmente, essa chuva nos acompanhou por boa parte do período que a gente esteve na cidade. Mas fazer o que? Faz parte, né? Então a gente já sempre está preparado com uma capa de chuva. E fomos lá conhecer um pouco. A gente caminhou da estação central, paramos para almoçar ali pela cidade, depois caminhamos praticamente reto até a praça principal, onde tem a igreja, uma das principais igrejas da cidade. Nós fomos, aproveitamos que estava chovendo para ir conhecer internamente a igreja também. Ela é uma igreja paga para entrar. Não é uma igreja que eu diria que é imperdível de ser conhecida, mas ela é uma igreja bem interessante, ela é uma igreja bem alta, bem rústica, de muita pedra, muita madeira. Ela é uma igreja interessante. Depois a gente passeou um pouco, apesar da chuva, passeamos um pouco pela cidade. No restaurante que a gente foi, a gente pegou um mapinha turístico da cidade, onde eles davam algumas sugestões, inclusive de roteiro a pés para serem feitos, para conhecer as principais atrações turísticas da cidade. E tentamos seguir mais ou menos aquele roteiro, passando por algumas das principais construções. E ao final dessa caminhada, ainda bem já estava parando a chuva, já conseguimos pegar um pouquinho de sol no final, a gente foi num dos principais pontos turísticos de Harlem, que é o Moinho de Adrien. Esse moinho, originalmente, ele é de 1778, porém, ele foi queimado em 1932. Então, o que a gente vê hoje, apesar de parecer antigo, ele é uma réplica que foi construída ali pelo ano de 2002, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, é muito bonito. Ele tá numa região que é lindíssima, tá bem na beira do rio, dos lagos que a gente tem ali. E é um local imperdível de passar, de conhecer, de ver, pelo menos, né? Existe também uma visita guiada para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do moinho, mas a gente optou por não fazer também. Foi isso mais ou menos que nós passamos em Harlem. Harlem é uma cidade que não precisa de muito tempo para ser vista, apesar dela ser uma cidade muito gostosa de caminhar, de passear, de curtir. Mas acredito que, no geral, considerando o almoço, a gente tenha passado em torno de 3 horas e meia, mais ou menos, na cidade. Por último, nós saímos de Harlem e fomos conhecer uma praia na Holanda. A gente tinha muita curiosidade de conhecer uma praia, porque a Holanda, para quem não sabe, ela faz parte do que se chama dos Países Baixos. E os Países Baixos por quê? Porque eles ficam abaixo do nível do mar. Então existem vários locais onde foram criados diques, justamente para não ter inundação, como ocorria antigamente em algumas cidades. E nesses diques a gente tem uma visão muito clara, por exemplo, do mar aqui assim e a da cidade abaixo desse nível. Infelizmente a praia que a gente escolheu não tem essa visão tão clara. A gente já tinha essa percepção porque a gente tinha pesquisado um pouco sobre a praia. Mas de qualquer forma a gente foi lá para conhecer porque a gente queria ver como é que era uma praia na Holanda, se a gente conseguiria ter um pouco dessa visão dele ser da cidade estar abaixo do nível do mar. E acho que de qualquer forma foi um local legal para encerrar o nosso passeio. Então nós pegamos um trem, fomos até lá, a gente escolheu a praia de Zandvoort, não sei se é assim que se fala, provavelmente não, mas é uma praia com prédios, tem prédios altos, é uma praia que parece ser bem de verão.
Pra mim, a parte da praia em si, ela lembrou muito as praias que a gente tem aqui no sul do Brasil, porque é um mar aberto e muita areia, não tem nada assim de muito diferente. Mas foi legal, eu acho que eu gosto bastante de praia, o mar pra mim ele sempre é um local que acalma, que tranquiliza, então foi muito legal a gente poder caminhar um pouco. Ele tem um calçadão, essa praia ela tem um calçadão bem extenso, a gente caminhou um pouco por lá. Infelizmente não caminhamos muito também porque continuava muito frio e tinha muito vento, mas foi legal para conhecer, para ter essa curiosidade. Então você pode, se tiver interesse, também é uma praia legal de conhecer. Existem outras que você pode ver pelo mapa também que podem ser acessadas. A gente escolheu essa porque era a única que conseguia chegar diretamente de trem, senão as outras teriam que pegar ônibus e a gente já sabia que isso seria um pouco mais demorado. De lá nós pegamos o trem de volta para Amsterdã e assim a gente encerrou o nosso dia. Então, quem conhece outras cidades ali que seja legal de visitar, deixa nos comentários para quem estiver planejando. Se você conheceu alguma dessas cidades, tem alguma dica também, pode deixar nos comentários. Um abraço e até a próxima!